Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Juntamente com os irmãos dos Estados Unidos, gostaríamos de enviar os nossos cumprimentos calorosos a todos. O assunto da nossa mensagem será o azeite da viúva. Convido os irmãos a lermos juntos um texto que se encontra no segundo livro de Reis, no capítulo 4. Na nossa mensagem, vamos nos focar no versículo 2, mas para entendermos o contexto, seria bom lermos a passagem do versículo 1 até ao versículo 7. Iniciamos então a leitura no versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei de eu fazer? Declara-me, o que é que tu tens em casa? E ela disse: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que tiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém, ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e os teus filhos, e vivei do resto. Isto é a história de uma mulher em grande necessidade. O seu marido tinha morrido e ela ficou desamparada. Esta história lembra-nos que é muitas vezes num momento de necessidade que somos levados a buscar o Senhor. Nenhum de nós aceita de bom grado uma situação de tribulação ou lutas nas nossas vidas, mas devemos considerá-las como uma bênção, pois é muitas vezes, durante estes períodos, temos a oportunidade de nos aproximarmos de Deus. Então, quando a mulher chega ao pé de Eliseu, ela fala-lhe do seu problema, que é que o seu marido tinha morrido. E naquela altura, uma mulher que perdesse o seu marido ficava numa situação muito precária, porque elas estavam muitas vezes dependentes do rendimento do marido, que servia para sustentar a família. Então, quando ela vem ter com o profeta e lhe diz que está viúva, ela está apreensiva quanto ao que estaria para vir. E aquela expressão de que o seu marido estava morto lembra-nos que existe um limite para os recursos terrenos, inclusivamente os que são bons. A criação, ela própria, foi-nos concedida por Deus e é maravilhosa. Se pensarmos nas frutas, nas árvores, na água, nos animais e em tudo o que Deus providenciou para nós neste planeta, são tudo provisões que vêm dele, mas que são finitas. Ouvimos falar da desflorestação, da extinção gradual das espécies, da diminuição do abastecimento de água potável, do aumento da poluição, e todos estes sinais apontam-nos para o facto de que as provisões da natureza, dadas pelo próprio Deus, por muito boas que sejam, são finitas. Um outro exemplo é o cuidado que tivemos dos nossos pais quando éramos novos. Se pensarmos no tempo em que éramos crianças, os nossos pais providenciavam tudo aquilo em que nós podíamos pensar. Davam-nos comida, roupas, abrigo. Também providenciavam para o nosso bem-estar emocional, demonstrando-nos amor,
Mas, infelizmente, os nossos pais não vivem para sempre. Um outro exemplo pode ser encontrado na Bíblia. Hoje mais cedo, ouvimos uma mensagem de como o Senhor cuidou do seu povo no deserto. Uma dessas provisões era o maná, que era uma provisão celestial. Pão que descia do céu para o seu povo, que o sustentou por muitos e muitos anos no deserto. Mas, tal como nos exemplos anteriores, não era suposto que durasse para sempre. Então, quando a mulher diz a Eliseu, o meu marido está morto, isso verdadeiramente nos lembra de que todas as provisões materiais um dia acabam. No entanto, existe uma provisão que não falha nem pode falhar. Trata-se de Deus Ele próprio, porque Ele é eterno. E esse é um dos nomes dado a Deus na Bíblia, que é Jeová Jireh. Era um lugar onde Abraão teve uma experiência com a provisão de Deus. Na altura em que Deus lhe pediu para sacrificar o seu filho Isaque, Abraão experimentou a provisão milagrosa de Deus, em que Deus providenciou um cordeiro para substituir o seu filho sobre o altar. E quando Abraão viu a grande provisão de Deus, como ele providenciou para ele de uma forma tão inesperada, para além daquilo que Abraão podia imaginar, ele chamou aquele lugar Jeová Jireh, que significa Deus proverá. Aquilo que a Bíblia nos ensina é que o Senhor não quer apenas dar-nos, mas ser Ele próprio a nossa provisão. Eu lembro-me de, há muitos anos, estar a orar por uma senhora que se encontrava numa grande cidade. Provavelmente não muito diferente da mulher desta história. O Senhor deu uma visão em que Ele estendia a sua mão para ela. Na visão, a mulher olhava de forma muito atenta para ver o que o Senhor lhe estava a dar. E quando ela viu a mão de Deus, ela estava vazia e ela sentiu-se decepcionada. Mas mais tarde ela entendeu que o Senhor lhe estava a dar era a sua mão em si. Não é assim que muitas vezes olhamos para Deus à espera de algo material para as nossas vidas? Algo que Ele nos possa dar? Se há alguma coisa que podemos ter a certeza é que aquilo que Deus tem para nós não é apenas algo material, mas que Ele se oferece Ele mesmo para nós, tal como nesta visão em que a mão em si era a provisão que Ele estava a dar à mulher. Então, quando Eliseu lhe pergunta o que tens na casa, a mulher responde dizendo, a tua serva não tem nada a não ser um vaso de azeite. E o azeite fala de uma das grandes provisões de Deus para a Igreja, que é o seu Espírito Santo. Encontramos na Bíblia que o ato da unção era realizado com azeite, que se encontra relacionado com o Espírito Santo. Por exemplo, a unção de reis, de líderes, realizava-se com o derramar de azeite sobre as suas cabeças, que era uma lembrança de que eles não governariam sozinhos sem a ajuda de Deus. Em Isaías 61, versículo 1, está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. E nós vemos que o Espírito Santo e o azeite da unção estão também relacionados neste versículo. Vemos então que o azeite é uma prefiguração do derramar do Espírito Santo. Tendo isto em consideração, podemos concluir que a mulher desta história é um tipo da Igreja. E em períodos de tribulação, quando a Igreja sofre juntamente com o resto do mundo à sua volta, que ela é chamada para trazer boas novas aos aflitos, trazer boas novas aos pobres, como a que está escrita em Isaías. Nós sabemos que esta é a nossa experiência, porque, tal como a pandemia nos ensinou no decorrer deste último ano, em que muitas pessoas se sentiram sós, se sentiram tristes, em que vários infelizmente perderam os seus empregos, que se sentiram assustados, com falta de segurança. E a Igreja
está também exposta a todas estas coisas, ainda que mesmo assim seja chamada a ajudar os outros. Como é que ela pode fazer isso quando ela é ela própria necessitada, tal como a viúva da história? E durante este último ano, os membros da Igreja foram expostos a estas mesmas coisas, no sentido em que as preocupações e os receios que o mundo sente, nós também passamos por eles. E ainda assim, é neste tempo de dificuldade e de tribulações que somos chamados para ser uma bênção para os outros. Então, como é que podemos fazer isto quando nos sentimos necessitados e nos sentimos pobres? E parte da resposta está naquilo que a Igreja possui, naquilo que a viúva possui. E o que a viúva tem na sua casa é um pequeno vaso de azeite. Mas logo vamos ouvir falar acerca da dispersão da Igreja primitiva. Depois do Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre todos os crentes e foi-lhes dado o poder de testificar. E foi durante esse período inicial da Igreja que ela sofre uma grande perseguição. Nós sabemos que os primeiros cristãos na região da Judeia, em Jerusalém, nas regiões circundantes, foram ferozmente perseguidos pelas autoridades romanas. Foi uma altura de mártires, também em que os primeiros cristãos chegaram a perder as suas vidas pela fé. Foi um tempo em que poderíamos pensar que a Igreja provavelmente não ia crescer muito, devido às dificuldades que estavam a enfrentar. Mas foi precisamente nesse tempo da diáspora da Igreja primitiva que o Evangelho mais rapidamente se difundiu e em que mais cresceu. Foi uma altura em que muitas pessoas puderam receber a palavra de Deus e fizeram-no com grande alegria, apesar do sofrimento pelo qual estavam a passar. A história da viúva ensina-nos que durante estes tempos de tribulação, em que a Igreja sofre juntamente com o resto do mundo, mesmo assim existe um propósito e um chamado para ela. O profeta disse-lhe: vai e pede vasos emprestados a toda a gente, de todos os teus vizinhos, vasos vazios e não juntos apenas uns poucos. Os vasos nesta história representam as pessoas ao nosso redor que não conhecem o Senhor. Nos tempos antigos, os recipientes eram feitos de barro e trata-se do mesmo material que Deus usou para formar o homem em Gênesis. Então estes vasos de barro são um símbolo para representar as nossas vidas. Os vasos são feitos para ser cheios. Muitos têm lutado ao longo da história para procurar preencher esse vazio, para encontrar algum sentido de significado ou de satisfação. O desejo de Deus, por seu lado, é de preencher as nossas vidas. Isso é a verdadeira felicidade. Mas até descobrirmos isso, infelizmente sentimos um vazio juntamente com outras coisas. Uma coisa que a pandemia nos ensinou neste ano passado é que temos necessidade de um sentido de propósito. Quando a quarentena se iniciou, muitas pessoas foram deixadas em casa, isoladas, sem muito o que fazer. Pelo menos no nosso país houve várias situações de pressão e é possível que isto tenha também sucedido noutras nações do mundo. Estas pessoas que não têm sentido de propósito são estes vasos vazios que precisam de ser cheios. Devemos ter um sentido de propósito, porque é bom. Porque é bom e saudável para nós. Então a viúva e os seus filhos saíram e juntaram todos aqueles vasos vazios. E todos foram cheios com azeite. E isto é o que Deus deseja para todos nós. Devemos lembrar-nos do primeiro milagre registado de Jesus. Foi encher vasos vazios com vinho nas bodas de Caná. E existe um grande significado nisso, porque mostra que o Filho do Homem veio com o exato propósito de encher as nossas vidas para suplantar todas as coisas que tínhamos colocado aí como substituto. E quando Eliseu diz à viúva para sair e juntar vasos vazios, era um prenúncio das palavras que Jesus um dia disse aos seus discípulos.
as suas últimas palavras antes de ascender ao céu e sentar-se à direita de Deus. Ele disse aos crentes que ali estavam reunidos: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está escrito em Mateus 28. E antes disso, durante o seu ministério, quando Jesus falava com os seus discípulos, ele contou-lhes uma parábola sobre os convidados para um casamento que receberam a mensagem e não quiseram vir, fazendo com que houvesse lugares vazios que deviam ser preenchidos. Jesus disse aos seus discípulos para irem pelas estradas e valados e para os forçar a entrar, para que a sua casa se encha. Então, quando Eliseu diz vai e enche todos os vasos vazios que consigam encontrar, era o prenúncio da grande comissão que Jesus um dia nos comunicou. E quando eles traziam os vasos um por um, juntando tantos quantos podiam para depois enchê-los, isso é o verdadeiro milagre, o cerne desta história, onde aquele pequeno vaso encheu tantos vasos quantos foram trazidos. Lembram-se de que anteriormente termos dito que todos os tipos de provisão um dia acabam? Sejam as provisões da natureza, todas as coisas maravilhosas que o Senhor nos dá, da sua criação, o cuidado que tivemos dos nossos pais quando éramos crianças, o maná no deserto, todas essas provisões um dia acabam. Mas vemos aqui que é uma provisão que não acaba, é infinita. Quando eles trazem os vasos, vemos que há uma provisão que nunca acaba. E isso é o Espírito Santo. Os vasos, que um por um são cheios com azeite, e por mais que fossem os vasos que fossem trazidos, isso não faria com que o azeite se extinguisse. E é assim que é a bênção do Espírito Santo. Nós vivemos num período de graça maravilhoso, em que o Espírito Santo tem sido dado gratuitamente e em que há uma oportunidade para todos serem salvos. Nem sempre foi assim. No Velho Testamento, os profetas, os sacerdotes e os reis recebiam o Espírito Santo. Acontecia ainda em outras ocasiões especiais, mas não era algo generalizado. Mas hoje vivemos um período em que o Espírito Santo pode ser dado a qualquer pessoa que deseja recebê-lo. É aquele pequeno vaso de azeite que nunca se esgota. O Espírito Santo tem muitas funções. Ele convence-nos do pecado, ele revela Jesus, ele lhes dá-nos o poder para testemunhar. É uma influência restritiva do mal sobre o mundo. Mas virá um tempo em que o Espírito Santo deixará este mundo e a Igreja sairá com ele. Ninguém sabe quando isso acontecerá. Talvez seja durante o nosso tempo, ou talvez uma bênção para uma geração futura. Sabemos que virá o dia em que o último vaso será trazido e enchido, e aí o azeite cessará. Lemos no versículo 6. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, ela disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém, ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Nós vivemos nesta maravilhosa janela de oportunidade em que o Senhor e o seu Espírito Santo, em que o Senhor dá o seu Espírito Santo à Igreja. E a sua função, a sua chamada, é uma chamada nobre, que é trazer tantos vasos, tantos quanto ela possa, para que saiam cheios. Não somos nós que enchemos, é o Senhor. É aquele vaso pequeno de azeite que nunca se esgota. É tudo o que é preciso. O Senhor pode fazer muito com pouco. Tal é a história da salvação. Talvez alguém no passado tenha partilhado a palavra de Deus contigo e tenhas dito tudo o que tenha um pequeno vaso de azeite, mas para Deus é o suficiente. Deixa que a presença de Deus encha a tua vida e usa partilhando com outros ao teu redor. Ouvimos das várias provisões de Deus para o seu povo. Ele provisou para José, ele proveu para Abraão, ele proveu para o seu próprio povo no deserto, ele proveu para a sua igreja durante o tempo em que ela foi perseguida e dispersa à face do mundo antigo. E aqui nós vemos outra provisão de Deus para a viúva. E se nós nos colocarmos nós mesmos no lugar dela, chegamos à conclusão de que se trata da história da Igreja.
E mesmo que passemos por períodos de sofrimento, mesmo que soframos juntamente com a restante humanidade devido a esta situação de pandemia, devemos lembrar-nos que somos um povo muito abençoado, porque nos foi dada uma provisão que é infinita, uma provisão que nunca acaba. É o pequeno vaso de azeite, é a bênção do Espírito Santo para as nossas vidas. Louvado seja Deus e que o Senhor nos abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.